boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês, meus amores? Olha a tia Aline aqui mais uma vez. Nós estamos aqui porque não podemos estar juntos, né? A tia Aline morre de saudade de todos vocês, mas estamos aqui para gravar mais uma videoaula, dessa vez História, professora do 2º ano. Bora lá, vamos falar de um assunto que está sendo bastante comentado, né? Sobre o tempo, o que fazer com tanto tempo que nós temos ultimamente. Só que nós voltamos às nossas atividades, né? Só que não em sala de aula, mas vamos falar sobre como é que a gente percebe esse tempo passar. Como é que vocês estão fazendo com a rotina, o dia a dia, já que a gente não pode mais estar em sala de aula? Bora lá. No seu dia a dia, como é que a gente pode perceber essa passagem do tempo? Por exemplo, há coisas que duram minutinhos, tem coisas que já duram meses e outras que duram anos. Vamos lá para os exemplos? Por exemplo, quando você vai para a escola, dura quanto tempo? Você passa só alguns minutinhos na sala de aula, na escola? Você passa meses? Ou você passa anos? Ah, tia Aline, como assim? Eu passo anos na escola, porque eu vou estudando cada ano, mas a gente fala no dia a dia. Estuda pela manhã ou pela tarde? Quantas horas você estuda por dia? Aqui nós temos alguns exemplos. Quando você vai à escola, geralmente você passa umas 4 horas, 4 horas e meia. Quando a mamãe lhe deixa, por exemplo, lá no reforço, você também passa algumas horas lá, não passa? E a mamãe também passa algumas horas no trabalho, porque é fundamental a gente saber como gastar esse tempo, não é isso? Na escola nós temos momento para tudo. Lembra que nós tínhamos uma rotina colada lá no nosso quadro? Que a gente tinha o nosso momento do acolhido, onde a tia botava vídeos para vocês, né? Depois nós tínhamos o nosso momento de atividades, momento do falar mesmo sobre o assunto. Tínhamos aquela hora do recreio, que era o que vocês mais gostavam, né? Que durava 20 minutinhos, que parecia assim que passava voando. Nós tínhamos mais 20 minutinhos para o nosso lanche, onde a tia também botava uns videozinhos bem legais para vocês. Depois nós retornávamos novamente à nossa aula, com mais atividades, com aquela interação entre nós, onde a tia fazia várias perguntas, e isso nós conseguimos gastar todo esse tempo. E quando dava 11h30, era aquela hora que vocês começavam a ajeitar o material. Sente falta disso? A gente também sente, né? Então, isso durava algumas horas. No caso, 4 horas e meia. Nós estávamos juntos, ou pela manhã, ou pela tarde. Também nós temos coisas que duram meses. Por exemplo, o seu aniversário. Falta quanto tempo para o seu aniversário? Já passou? Ou ainda vai passar? Como é que vai ser comemorado? É todo mundo junto? É cada um na sua casa, fazendo assim umas lives pelo WhatsApp? A gente tem que ver. E a questão das férias? Nós tivemos férias antecipadas, né, meus amores? Tivemos que ficar em casa. Não foram umas férias como as outras, que geralmente a gente viaja, passeia para a casa do vovô, da vovó, daquele coleguinha, né, para brincar. Foi dentro de casa. Mas é hora de voltarmos, né? Voltarmos à nossa realidade de uma maneira tão legal, gente. Olha vocês vendo a tia Aline agora aqui através de vídeo. É bem legal. A tia Aline não pode ver vocês ao vivo, mas a tia Aline vai ter atividades que a tia Aline vai pedir para você mandar vídeo para a tia Aline. E será quanto tempo esse vídeo vai durar? Será que é dias? Será que é horas? Ou só minutos? E nós temos coisas que duram vários anos. Por exemplo, você já parou para pensar da sua idade para a idade do vovô? Quanto tempo passou? Será que foram dias? Será que foram meses? Ou será que foram anos? Anos, né, gente? E o primeiro dentinho que você tirou, meu amor? Durou quanto tempo? Ou quando você começou a nascer o dente, você já começou logo a tirar esse dentinho? Claro que não. Durou anos também. O crescimento, o seu crescimento, do dia que você nasceu até agora, você tem mais ou menos uns 6, 7 aninhos, né? Durou anos. Observe, gente, que eu estou dando vários exemplos para vocês saberem exatamente do que a tia está falando, nessa questão da passagem do tempo. E remetendo para a nossa atual situação agora, a sua rotina, já que nós voltamos com as nossas aulas depois das férias. Mesmo que seja em casa, que vocês estejam assistindo a aula em casa, mas tem que manter uma rotina. E aí, como é que está a rotina de vocês?
Vocês estão fazendo as atividades pela manhã, é pela tarde ou à noite? Estão obedecendo os horários que vocês tinham em sala de aula? Tipo, você estudava de manhã, está fazendo as atividades mesmo pela manhã? Ou está esperando mesmo só à tarde? Ou só quando a mamãe chegar à noite, já que não pode, às vezes, ir para o reforço, porque não pode mais? E aí, meus amores, como é que está essa rotina? Estão brincando muito? Isso dura quanto tempo? Isso aí é que eu quero que vocês prestem atenção, desse momento, né? Nós temos coisas que duram alguns minutos, algumas horas, né? E vamos para o próximo, que eu acabei de falar também, a questão do que você faz de manhã, o que você faz de tarde, o que você faz de noite. Aqui nós temos alguns exemplos em que vocês vão poder fazer essa observação e aí você, no mesmo momento, vai lembrar. Ah, tia, isso aqui eu faço geralmente de manhã. Ah, isso aqui só dá para fazer de tarde. Ah, não, tia, isso aqui dá para fazer à noite. Aí eu pergunto, quando você acorda? Em qual é o momento? É pela manhã? É pela tarde? É à noite? Ah, tia, mas eu também durmo de tarde, então eu vou acordar de tarde. Ah, tia, eu durmo um pouquinho de noite, acordo já de madrugada, então é à noite. Então, o acordar aqui, no caso, eu estou remetendo à questão da manhã mesmo, né? Aquela primeira hora do dia que a gente acorda, geralmente, ou para ir para a escola, ou para ir para o reforço, enfim. Escovar os dentes, né? De manhã, de tarde ou de noite? Vamos pensar um pouco. Escovar o dente é toda vez que termina de comer alguma coisa, não é isso? Como a gente está em casa, não tem desculpa de dizer que, não escovei porque eu não estava em casa, estava na escola. Então, em casa, escovar os dentinhos toda vez que termina de comer. E aí, esse escovar de dente, gente, dura quanto tempo? É minutos? É horas que você passa escovando esses dentinhos? É meses? Minutinhos, né, gente? E lembrar, fechar a torneirinha na hora que tiver, escovando os dentinhos. E brincar. Quanto tempo dura a brincadeira, sua brincadeira? Como é que vocês estão se virando para brincar? Tá brincando com o coleguinha? Acredito que não, né? Deve estar brincando com o maninho ou a maninha. Ou se não tem nem irmão nem irmã, com a mamãe e papai, né? Fazendo brincadeiras bem legais, assim, naquele momento juntos, que é o mais importante. Porque o mais importante o que mais, assim, de melhor que está acontecendo nesse momento é que estamos todos mais juntos, mais unidos. E para a escola não estamos indo, né? Mas nós já falamos sobre isso. E aí, para a escola, era manhã? Era de tarde? Era de noite? De noite não era, claro, né, gente? E as atividades escolares? Qual é o momento que você faz? Que eu também perguntei já. É manhã? É tarde? É noite? E dormir, gente? Estão dormindo o dia todinho? Ou estão esperando mesmo só para a noite para dormir? Ou é qualquer hora que sentir sono? Acho que nesse momento é qualquer hora que sentir sono, né? Mas tem que lembrar das obrigações, as atividades, as aulas que a gente está fazendo com todo o prazer para vocês. Então, tem que acompanhar sempre, tá bom? E como você organiza esse seu tempo, gente? Geralmente, a gente tem um chamado de rotina. Quando nós estávamos na escola, como eu falei para vocês, nós tínhamos aquela rotina, que vocês acompanhavam esse passo a passo. E em casa agora, como é que está sendo essa rotina? O que mudou, já que você não está mais lá na escola? Vocês brincam o tempo todo? Ou vocês realmente têm uma programação? É importante termos essa rotina? Ou não? É importante, gente, nós termos essa rotina. Muito importante para a gente saber como é que a gente vai fazer com esse nosso tempo. Então, de manhã eu faço o quê? Eu vou estudar? Não. Vou deixar para estudar de tarde? Não. Só de noite, quando está todo mundo reunido que possa me ajudar? É você que faz a sua rotina. Aliás, mamãe e papai faz a sua rotina para aproveitar bastante esse tempo, não é isso? Antigamente, gente, ainda falando sobre essa questão de tempo, nem sempre existiram os relógios que nós temos hoje, né? Antigamente as pessoas não tinham esse relógio aqui que a tia, por exemplo, tem no braço, né? Os relógios dos celulares, que hoje é mais comum a gente ver. É difícil a gente ver pessoas com relógio de pulso, a gente vê mais pessoas olhando pelo celular mesmo. Mas, antigamente, como é que as pessoas faziam para se orientar? Nós tínhamos o relógio do sol, foi o primeiro relógio que foi feito. E como o próprio nome está dizendo, ele era baseado também por conta do sol. E assim, eles marcavam o dia e a tarde, porque à noite, como não tinha mais sol, né? Enfim. Próximo relógio. Os indígenas, eles usavam o cruzeiro do sul, ou seja, as estrelas, para saber qual era o horário. Claro, eles não sabiam das nossas 24 horas como nós temos hoje. Mas, assim, na questão do 1, 2, 3, 4, até a meia-noite. Mas eles se baseavam pelo Cruzeiro do Sul.
6 horas de um tempo, 6 horas do outro, até dar as 24 horas, e contando de 6 em 6 até dar as 24 horas. Com o passar do tempo, as coisas foram se transformando, né? Com essas descobertas dos novos relógios, as pessoas começaram a pesquisar e começaram a surgir os outros relógios, que é esses relógios mecânicos que nós chamamos. Os primeiros, eles eram muito grandes, eles eram caros e ficavam em lugares públicos. Então, para que tinha esses relógios em lugares públicos? Para que todos pudessem ter acesso, visto que nós não tínhamos esses relógios como nós temos hoje em casa. Mas eles tinham que ser ajustados sempre, né? Tinha que sempre estar fazendo esse ajuste das horas. E aos poucos foram aparecendo os relógios de bolso, que geralmente o vovô gostava de usar, né? Os relógios de pêndulo, aquele que fica na parede, ó, batendo assim o pêndulozinho para lá e para cá. Tem um relógio de pulso, ó, igual da tia, né? Que tem uns ponteirinhos. E temos o relógio digital, que é esse que são mais comuns. Geralmente as pessoas usam mais o digital porque ele já dá a hora, né? Não precisa a gente nem aprender aqueles ponteiros, mas é muito importante que você consiga aprender de todas as formas a olhar essa hora. Bom, gente, depois de tudo que a gente falou sobre essa atividade, questão do tempo, como estamos gastando tempo, como está fazendo com o tempo, enfim, é hora da nossa atividade. Olha só, tá pensando que a tia Ney vai botar uma atividade para vocês? Claro que tem uma atividade. Vocês vão pegar o livro de vocês de história, né, o Farias Brito, vão abrir na página 142. Aí ele vai falar uma pequena explicação do que a tia também já falou e vai fazer essa pergunta. Como você observa essa passagem do tempo? Na página 143, você vai observar essas crianças e você vai escrever se cada atividade que ela está fazendo, se está durando minutos, se está durando horas ou se vai durar anos. Na terceira questão, você vai observar essa imagem das crianças aí brincando, né, fazendo várias atividades, e aí você diz quanto tempo você vai levar para terminar todo o ensino fundamental. Então, aí, no caso, ele não está mais perguntando só daquele momentozinho que você está lá na escola, e sim do fundamental inteiro, ou seja, do primeiro ao quinto ano. Quanto tempo você vai levar para terminar isso? É só dias, é meses, é anos? E na página 144, tem a questão manhã, tarde e noite. Tem algumas atividades em que você vai dizer se elas são feitas de manhã, se elas são feitas à tarde ou se elas são feitas à noite. Depois, você vai dividir as atividades que está sendo colocada aí nesse quadro, você vai dividir elas em manhã, em tarde e em noite também. Na página 146 e 147, ele vai falar sobre os relógios, aqui a tia falou aqui nesse instante, só que ele vai lhe dar mais dicas, né? Porque a tia fez um resumo para vocês entenderem como é que vai funcionar essa questão do relógio. Então, você vai fazer essa leitura das 2 páginas. Observe, meus amores, que a leitura, ela tá sendo feita no sentido do relógio, ó. Presta atenção que na página 146 não é onde você vai começar a leitura, você vai começar na 147. Observe a numeração. 1, 2, 3, ele está no sentido do relógio. Depois que você fizer toda essa leitura, você vai responder no caderno essas 3 questõezinhas que tem na página 147, tá bom, meus amores? E assim, a tia vai terminando por aqui. Agradecer muito essa oportunidade de estar entrando aí na casa de vocês, desse momento tão difícil, mas que para a tia aqui está sendo tão prazeroso poder me comunicar com vocês. Estou morrendo de saudade, vocês sabem disso, que a tia ama todo mundo, todos vocês. Espero que vocês fiquem acompanhando todas as aulas, tá bom? Para quando a gente voltar, a gente dar aquele abraço, aquele beijo, a gente matar aquela saudade, tá bom, meus amores? Beijo grande, até a próxima.